Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde os 4 clubes cariocas pela primeira vez, de uma maneira inédita, venceram todos os seus jogos. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal. Vamos rumo aos 450 inscritos, falta muito pouquinho, então se você ainda não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se. Também não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, enfim. Para quem ainda não conhecer o canal do JP Fará, passar a conhecer esse canal que fala sobre os 4 clubes grandes do Rio. E finalmente o Campeonato Brasileiro começou de uma maneira muito positiva para os 4 clubes grandes do Rio. Eu não quero dizer nada, mas eu sou bastante pé quente, né? Porque pela primeira vez na história, tanto o Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo conseguiram vencer aí os seus jogos da primeira rodada. Primeira vez na história que isso aconteceu, então isso é um feito muito importante para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Carioca, para os cariocas e claro, para o canal do JP Fará que fala sobre os 4 clubes grandes do Rio. Mas os times que entraram em campo tinham perspectivas diferentes, né? Muita gente imaginava que o Fluminense teria um jogo difícil contra o América Mineiro e em dado momento realmente esse jogo foi difícil e o Tricolor acabou vencendo por 3-0 com gols de Germancano, com gol de John Kennedy, também com gols de Lelê e mais do que vencer, foi muito importante para dar ainda mais opções ao técnico Fernando Diniz. Eu sempre bati na tecla de que o Fluminense sofria para conseguir algumas substituições para os jogadores titulares e não pela falta de qualidade ou pela ausência de alguns jogadores, mas pelo fato do time titular do Fluminense ser muito bom, ser muito qualificado. E no jogo contra o América Mineiro, o Fluminense conseguiu vencer aí o jogo praticamente no segundo tempo e teve boa participação do banco, né? Tanto o Lelê, que deu assistência e fez gol, como o próprio John Kennedy, que fez gol, conseguiram contribuir para um Fluminense que, na minha opinião, vai sim brigar pelo título. É claro que o elenco não é do nível do time titular, mas eu vejo tanto o time inicial como os jogadores que entram na mesma rotação física, o que é fundamental para o Fluminense que vai disputar a Copa Libertadores da América, já está disputando, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então essa vitória contra um arrumado América Mineiro no Independência, um jogo difícil, faz com que o Fluminense, na minha opinião, confirme aí que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acredito que, assim como o próprio Flamengo, que está numa fase não tão boa assim, mudando de treinador, como o próprio Palmeiras e também aí talvez o Corinthians, acredito que essas equipes vão brigar pelo título brasileiro. Quero saber de você, tricolor, aqui embaixo, o que você achou dessa vitória do Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. E jogando em casa, o Botafogo venceu o São Paulo por 2-1 sob forte pressão em relação ao técnico Luiz Castro, mas quem estava lá, o John Textor, o dono do Botafogo, viu uma vitória importante do Glorioso, que começou com os 15 primeiros minutos com uma blitz intensa contra o São Paulo, e o Eduardo, que para mim, como eu falo, é o melhor jogador do Botafogo, bateu uma falta na cabeça do muito eficiente atacante Tiquinho Soares, que abriu o placar para o Botafogo. É verdade que alguns minutos depois o São Paulo cresceu na partida e empatou com o Caleri, mas mesmo o Botafogo não fazendo um grande jogo, tendo uma grande atuação, as mexidas na noite de sábado deram certo para o Luiz Castro, para o Botafogo. Segovia entrou muito bem ali pelo lado direito, conseguiu boas jogadas e o Botafogo chegou no final a mais um gol com o gol de Eduardo. Foi o 7º gol dele em 6 partidas, o que faz dele, para mim, como eu já falei até no meio de semana aqui no canal, o jogador mais importante do Botafogo, tendo tido uma assistência e uma vitória, né? Então essa conquista dos 3 pontos faz com que o Botafogo ganhe confiança na temporada, vinha sob fortes críticas tanto da torcida quanto da imprensa sobre o trabalho do Luiz Castro, venceu Ipiranga no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil e agora estreou com o pé direito com uma vitória muito importante na estreia do gramado sintético do Newton Santos contra o São Paulo. Uma vitória fundamental para o Botafogo que, diferente do Fluminense, eu acho que pode brigar por uma vaga na Sul-Americana e, na melhor das hipóteses, como foi no ano passado, se reforçar para mim uma vaga na Libertadores. E claro, quero saber aqui de você nos comentários o que você achou dessa vitória do Botafogo, que também não pode esquecer de falar da grande atuação do goleiro Lucas Perry, que tem sido fundamental para o Botafogo na defesa, salvou umas 2, 3 bolas no jogo e tem sido, sem dúvida alguma, um jogador que vai despertar interesses da Europa. E o Vasco, na minha opinião, o mais desacreditado de todos os clubes grandes do Rio. Nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão, uma vitória
muito significativa para o Vasco em termos de resultado, embora é verdade que o Cruz Maltino tenha jogado apenas 15 minutos, os 15 primeiros minutos iniciais, quando o Vasco fez 2 gols em seguida, o primeiro de Andrei Santos numa falta cobrada por Gabriel Peck, e depois o próprio Gabriel Peck num lance de lateral, o Lucas Piton chutou para o meio da área e o Gabriel aproveitou e fez o 2-0. Mas foram 15 minutos em que o Vasco aproveitou uma pane do Atlético Mineiro, começou com um time muito forte fisicamente em termos de correria, mas o Atlético Mineiro, com a qualidade técnica que tinha, chegou ao único gol que fez na partida, e o time do Vasco e a torcida ficaram com muito receio de que pudesse perder esse jogo, mas o goleiro Léo Jardim fechou o gol. Eu contei, foram 7 defesas difíceis e ele garantiu a vitória do Vasco no Mineirão, uma vitória muito importante para o Vasco nas pretensões do Cruz Maltino, que na minha opinião vai brigar contra o rebaixamento, e eu vou falar um pouco mais na live de terça-feira sobre isso com um convidado muito especial, mas foi uma vitória que ninguém esperava, muita gente estava dando que o Atlético golearia esse jogo, e o Maurício Barbieri adotou uma formação de um time muito defensivo. Até achei que eu vi algumas falhas em termos de lances para contra-ataque, o Vasco não tinha nenhuma forma de contra-atacar quando fez o 2-0, e isso passa muito pelo esquema adotado pelo Barbieri e também pelo Pedro Raul não ser esse jogador, mas independente de qualquer coisa, o resultado foi fantástico pro Vasco, que venceu um Atlético Mineiro que disputa Libertadores no Mineirão, Mineirão lotado, e que sem dúvida alguma esses 3 pontos vão fazer a diferença pro Vasco no fim da temporada. Quero saber o que você achou aqui embaixo dessa vitória do Vasco no Mineirão por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. E no Maracanã, sob os olhares de Jorge Sampaoli, o novo técnico, o Flamengo venceu o Curitiba por 3-0, num jogo em que foi superior, né? Começou o jogo com um golaço do Ayrton Lucas, depois Gabigol desencantou de pênalti e Pedro fechou o placar. Pedro, que começou no banco numa escalação diferente do técnico interino do Flamengo, mas o que importava era essa vitória sob os olhares do novo comandante, que vai com certeza cobrar muito desses jogadores durante agora esse restante da temporada, né? Algumas notas positivas, foi uma delas a volta do Bruno Henrique, que depois de quase um ano fora com lesão, aquela lesão que ele teve grave contra o Cuiabá, voltou. Ainda tá muito sem ritmo, né? Normal, natural. E também essa vitória, né? Com o gol do Gabigol para dar aí um respiro pro atacante que não marcava há 2 meses, há 10 jogos. E o Flamengo venceu por 3-0, uma fraca equipe do Curitiba e que teve 2 jogadores que são conhecidos daqui das torcidas do Rio, né? O Curitiba teve em campo o Bruno Gomes, que não fez uma boa partida no meio do coxa, e o Andrei, volante que também foi criado no Vasco, que fez um pênalti no primeiro lance em cima do Gerson, que possibilitou o segundo gol do Flamengo de Gabigol de pênalti. Foi uma vitória em que o Flamengo não foi muito exigido, mas como precisava vencer acima de tudo, depois de ter perdido para o Maringá na Copa do Brasil, foi uma vitória importante para dar aí agora início ao trabalho do Jorge Sampaoli, que chega a comandar agora o elenco do Flamengo. Quero saber de você o que você achou dessa vitória rubro-negra contra o Curitiba, que para mim era, apesar do momento do Flamengo, o time que teria mais, entre aspas, facilidade, pelo menos na teoria, para vencer o jogo na primeira rodada entre os clubes cariocas. E uma rodada, como eu falei, histórica, onde pela primeira vez os clubes cariocas venceram os seus jogos na primeira rodada. Aí um feito histórico que o canal do JP Fará está passando também. Fico muito feliz por eu cobrir aqui os 4 clubes grandes do Rio. E claro, quero saber aqui nos comentários para você quem foi o time carioca que começou melhor o Campeonato Brasileiro, que fez o melhor resultado e o melhor desempenho agora na primeira rodada. Comente aqui embaixo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos rumo aos 450 inscritos, falta muito pouquinho, então se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, compartilhe o vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, enfim, para quem ainda não conhece o JP Fará, e eu te espero no próximo vídeo.